Meu nome é Rodrigo, tenho 42 anos e morei a vida toda em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Hoje estou aqui para contar uma história que quase me custou a vida e que mudou para sempre tudo o que eu acreditava sobre este mundo. Se você está pensando em fazer algum tipo de pacto ou trabalho espiritual para conseguir dinheiro rápido, pare agora e me escute com atenção. O que vou contar aconteceu comigo entre 1998 e 2015, e eu tenho as provas do que passei. Durante 17 anos da minha vida, eu vivi uma realidade que poucos conhecem e que a maioria prefere não acreditar. Fiz um pacto com forças das trevas quando tinha apenas 17 anos, movido pela revolta e pelo desespero de ver minha família passando necessidade. Nesse período, vi 3 pessoas morrerem de formas inexplicáveis e 2 enlouquecerem completamente. Eu mesmo quase morri 4 vezes, e cada uma dessas experiências me mostrou um pedacinho do inferno que existe além do que nossos olhos conseguem ver. A história que vou contar não é ficção nem exagero. Cada detalhe, cada nome, cada data que mencionar aqui, realmente aconteceu nas ruas de São Bernardo do Campo, principalmente nos bairros Assunção, Rude Ramos e Jardim do Mar. Conheci pessoas que pagaram preços terríveis por desejos que pareciam simples e outras que tentaram fugir, mas descobriram que certas dívidas espirituais não podem ser quitadas facilmente. Algumas dessas pessoas você pode até conhecer se morar na região. Estudos mostram que 93% das pessoas que fazem pactos com entidades das trevas morrem antes dos 40 anos. Eu fui um dos poucos que sobreviveu para contar como funciona esse mundo sombrio que existe paralelo ao nosso. Não estou aqui para assustar ninguém, mas para alertar sobre perigos reais, que rondam principalmente os jovens que buscam soluções rápidas para problemas financeiros ou amorosos. O preço sempre é muito maior do que imaginamos no início. Durante esses 17 anos, acumulei riquezas que jamais sonhei ter quando era um garoto pobre do Assunção. Tive carros de luxo, apartamentos, mulheres, influência e poder que muitos invejariam. Mas cada conquista tinha um preço oculto que só fui descobrir quando já era tarde demais para voltar atrás. O que parecia ser a solução para todos os meus problemas se tornou o maior pesadelo que alguém pode viver. Minha família sempre foi trabalhadora e honesta, mas nunca conseguimos sair da pobreza por mais que nos esforçássemos. Meu pai trabalhou a vida toda na linha de produção da Ford e minha mãe como doméstica em casas de família no bairro Jardim do Mar. Mesmo com todo esse trabalho, no final do mês sempre faltava dinheiro para o básico e isso me revoltava profundamente. Eu via os filhos dos patrões da minha mãe com tudo o que queriam enquanto nós lutávamos por migalhas. Foi essa revolta que me fez aceitar uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Na época, eu não sabia que estava fazendo um dos piores negócios possíveis, trocando minha alma e meu futuro por benefícios temporários. Achava que era esperto e que conseguiria controlar a situação. Mas descobri da pior forma que existem forças neste mundo muito mais antigas e inteligentes do que qualquer ser humano pode imaginar. O que começou como uma simples busca por melhoria de vida se transformou numa jornada através dos aspectos mais sombrios da existência humana. Conheci rituais que acontecem em casas aparentemente normais de São Bernardo do Campo, pessoas que vivem vidas duplas e segredos que algumas famílias carregam há gerações. Descobri que o mal não está apenas nos filmes ou nos livros, mas bem próximo de nós, disfarçado e esperando a oportunidade certa para agir. Hoje, depois de tudo que passei, vivo uma vida completamente diferente. Encontrei a verdadeira liberdade através de um caminho que jamais imaginei seguir quando era jovem. Mas as marcas do que vivi ainda estão comigo, e algumas consequências dos meus atos passados eu ainda carrego até hoje.
Nem tudo pode ser completamente apagado, mas posso dizer que encontrei paz e propósito verdadeiros depois de anos vivendo na escuridão total. A decisão de contar essa história não foi fácil. Por muito tempo, preferi manter tudo em segredo, com medo do julgamento das pessoas e também de possíveis retaliações. Mas cheguei à conclusão de que meu testemunho pode salvar outras pessoas de cometerem os mesmos erros que cometi. Se uma única pessoa mudar de ideia depois de ouvir o que tenho para contar, todo o constrangimento de expor minha vida terá valido a pena. Existem forças neste mundo que a maioria das pessoas prefere ignorar ou tratar como superstição. Mas eu garanto que são muito reais e que estão sempre procurando maneiras de influenciar nossas vidas. O que vou contar pode parecer impossível para quem nunca viveu experiências sobrenaturais, mas cada palavra é verdadeira. Prepare-se para conhecer uma realidade que existe bem debaixo do nosso nariz, mas que poucos têm coragem de enxergar. Tudo começou numa véspera de Natal de 1998, quando eu tinha apenas 17 anos e estava desesperado vendo minha mãe chorar porque não tinha dinheiro nem para uma ceia simples. Era 23 de dezembro de 1998, véspera de Natal, e minha mãe, Antônia, estava sentada na cozinha chorando baixinho. Ela tentava esconder, mas eu vi quando abriu a carteira e contou apenas R$19 e alguns trocados. Era tudo que tínhamos para passar o Natal e nem para um frango simples dava. Meu pai tinha sido demitido da Ford 3 meses antes e o dinheiro do seguro-desemprego mal cobria o aluguel do nosso barraco no bairro Assunção. Eu estava com uma raiva no peito que parecia que ia explodir. Naquela mesma tarde, meu melhor amigo Carlos apareceu na minha casa com uma proposta estranha. Ele estava diferente, mais confiante, e disse que conhecia alguém que podia resolver nossos problemas de dinheiro rapidamente. Carlos falou de um homem que morava no Rudd Ramos, perto do cemitério, que tinha ajudado várias pessoas da região a melhorarem de vida. Ele chamava esse homem de Pai Severino, e garantia que não era nada perigoso, apenas um trabalho espiritual forte para abrir caminhos. No começo eu hesitei porque minha família sempre foi católica e minha avó sempre dizia para termos cuidado com essas coisas. Mas a situação estava desesperadora e Carlos insistiu que tinha visto os resultados com os próprios olhos. Ele me contou que o primo dele, o Marcelo, tinha feito um trabalho com o Pai Severino 6 meses antes e agora estava trabalhando numa empresa boa, ganhando 3 vezes mais que antes. Aquilo mexeu comigo porque eu conhecia o Marcelo desde criança e ele sempre foi azarado igual a nós. Carlos disse que Pai Severino só atendia às quartas e sextas à noite, depois das 10 horas. Ele marcou para nos levar lá na sexta seguinte, que seria a véspera do Ano Novo. Passei aqueles dias pensando na proposta, vendo minha mãe fazer milagres para esticar a comida e meu pai bebendo mais que o normal por causa da depressão. A cada dia que passava, eu ficava mais convencido de que precisava tentar qualquer coisa para mudar nossa situação. Na noite marcada, Carlos me buscou às 9h30 da noite. Fomos de ônibus até o Rudd Ramos e depois andamos por várias ruas escuras até chegarmos numa casa antiga de 2 andares. Era uma construção dos anos 70, bem mal cuidada, com tinta descascando e um portão de ferro enferrujado. O que mais me chamou a atenção foi que não tinha nenhuma luz acesa na frente, mas dava para ver uma claridade vermelha vinda dos fundos da casa. Quando Carlos bateu no portão, um homem de uns 60 anos veio atender. Ele era alto, magro, com cicatrizes estranhas nos braços e olhos que pareciam ver através da gente. Pai Severino nos cumprimentou como se já nos conhecesse há anos, e isso me deu um arrepio na espinha. Ele falou com uma voz grave e pausada que dava para sentir que não era uma pessoa comum. Nos levou por um corredor escuro até uma sala nos fundos da casa.
A sala estava iluminada, apenas por velas vermelhas e pretas espalhadas por todos os cantos. O cheiro era uma mistura estranha de vela derretida com algo que parecia carne estragada e me deu vontade de vomitar. Nas prateleiras havia bonecas antigas, todas sem olhos, e vários objetos que eu não conseguia identificar direito na penumbra. No centro da sala tinha uma mesa coberta com um pano vermelho escuro, e em cima dela havia uma bacia de metal com algo líquido dentro. Pai Severino nos mandou sentar em 2 cadeiras de madeira velhas que rangeram quando nos acomodamos. Ele começou a falar sobre nossa situação sem que a gente tivesse contado nada para ele, e acertou detalhes que me deixaram assustado. Sabia que meu pai tinha sido demitido, que minha mãe trabalhava como doméstica e até que minha avó tinha morrido no ano anterior. Carlos ficou me olhando com uma expressão de "eu te disse", que me incomodou bastante. O homem explicou que podia nos ajudar a conseguir trabalho bom, dinheiro e tudo o que quiséssemos, mas que isso tinha um preço. Disse que existiam forças muito antigas neste mundo, mais poderosas que qualquer governo ou empresa, e que essas forças podiam ser nossas aliadas se soubéssemos como fazer o pedido certo. Pai Severino falou que muitas pessoas importantes da região já tinham feito acordos parecidos e estavam vivendo muito bem por causa disso. Então ele pegou um papel amarelado de uma gaveta da mesa e colocou na minha frente. O papel tinha umas palavras escritas numa língua que eu não conhecia, e embaixo tinha espaços para assinarmos nossos nomes. Mas o que mais me chamou a atenção foi que havia manchas escuras no papel, como se fosse sangue seco. Pai Severino disse que eu só precisava assinar meu nome completo com minha própria mão, fazer um pedido específico e que em 30 dias minha vida começaria a mudar completamente. Olhei para Carlos e vi que ele estava nervoso também, mas acenou com a cabeça como se estivesse me encorajando. Pensei na minha mãe chorando na cozinha, no meu pai bêbado e deprimido, na nossa vida miserável que não parecia ter saída. Peguei a caneta que Pai Severino me ofereceu, respirei fundo e escrevi meu nome completo no papel. No momento que terminei de assinar, senti uma sensação estranha, como se algo gelado tivesse entrado no meu peito e se instalado lá para sempre. Pai Severino sorriu de um jeito que me fez perceber que eu tinha acabado de fazer algo muito sério, mais sério do que imaginava. Ele guardou o papel numa caixa de madeira escura e disse que agora era só esperar os resultados. Mas antes de irmos embora, ele me olhou nos olhos e sussurrou uma frase que jamais vou esquecer. Menino, você acabou de mudar seu destino para sempre. Espero que esteja preparado para pagar o preço quando ele for cobrado. Nos primeiros 30 dias de 1999, minha vida virou completamente de cabeça para baixo, de uma forma que nem eu, nem minha família conseguíamos entender. No dia 15 de janeiro, apareceu uma vaga na Ford de São Bernardo para auxiliar de produção. E mesmo eu não tendo experiência nenhuma, fui contratado na mesma hora. O gerente de recursos humanos, seu Antônio, disse uma coisa estranha durante a entrevista, que tinha sonhado comigo na noite anterior e que eu parecia ser a pessoa certa para o cargo. Aquilo me deu um frio na barriga, mas pensei que fosse apenas coincidência. O salário era quase 3 vezes maior do que qualquer trabalho que eu poderia conseguir com minha idade e escolaridade. Em uma semana, eu já estava levando para casa mais dinheiro do que meu pai ganhava quando estava empregado. Minha mãe ficou tão feliz que chorou quando mostrei o primeiro contra-cheque, e meu pai parou de beber por uns dias. Pela primeira vez em anos, nossa casa tinha comida farta e até sobrava dinheiro no final do mês. No começo de março, resolvi apostar na loteria esportiva pela primeira vez na vida. Durante 3 noites seguidas, sonhei com os mesmos números, 07, 14 e 21. Os sonhos eram tão vívidos que eu acordava lembrando perfeitamente de cada detalhe.
Quando vi que ia ter sorteio no sábado, peguei R$ 20 do meu salário e fiz a aposta, exatamente com os números que sonhei. Na segunda-feira descobri que tinha acertado e ganhado R$ 8.000 limpos. Com o dinheiro da loteria, comprei roupas novas e comecei a frequentar lugares que antes nem sonhava em pisar. As garotas mais bonitas do Colégio Anchieta, onde eu estudava à noite, começaram a me procurar e a puxar conversa. A Fernanda, filha do dono da maior concessionária da cidade, que nunca tinha olhado para pobres como eu, de repente estava sempre por perto querendo saber da minha vida. Isso mexeu muito comigo, porque ela era o tipo de menina que eu só admirava de longe. Até minha voz mudou durante esse período. Ficou mais grave, mais convincente, e as pessoas passaram a me ouvir com mais atenção quando eu falava. Professores que antes mal sabiam meu nome começaram a me elogiar, e colegas de trabalho vinham me pedir conselhos sobre coisas que eu nem entendia direito. Era como se eu tivesse virado outra pessoa, mais confiante e magnética, capaz de influenciar as pessoas sem muito esforço. Carlos também estava prosperando de forma impressionante. Conseguiu um emprego numa loja de autopeças no centro da cidade, que crescia sem parar. E o dono gostou tanto dele que em 2 meses já estava falando em sociedade. Carlos comprou uma moto nova e começou a andar com roupas caras que antes só víamos nas vitrines. Quando nos encontrávamos, conversávamos sobre como nossa vida tinha mudado rápido, mas sempre evitávamos falar diretamente sobre o que aconteceu na casa do pai Severino. A Marina, uma menina evangélica da nossa turma, que sempre foi muito observadora, começou a fazer comentários estranhos sobre mim e o Carlos. Ela dizia que tínhamos mudado demais em pouco tempo e que havia algo escuro por trás de toda aquela transformação. Um dia, ela chegou perto de mim no intervalo e sussurrou: "Rodrigo, eu oro por você toda noite porque sinto que você está em perigo. Seja lá o que vocês fizeram, ainda dá tempo de voltar atrás." Aquilo me incomodou muito porque ela sempre foi uma pessoa séria. Meus pais estavam radiantes com a mudança da nossa situação financeira, mas minha mãe às vezes me olhava com uma expressão preocupada. Ela dizia que eu estava diferente, mais distante e com os olhos mais duros que antes. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, comentou uma vez que eu parecia mais velho que minha idade, como se tivesse vivido experiências que ele não conseguia entender. Mas, no geral, eles estavam felizes demais com a prosperidade para questionar muito. Durante esses primeiros meses, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Cada desejo que eu tinha se realizava de forma quase mágica. Cada problema se resolvia sozinho e cada porta se abria na minha frente. Eu me sentia invencível, escolhido, como se finalmente tivesse encontrado o meu lugar no mundo. Achava que era mais esperto que todo mundo e que tinha feito o melhor negócio da minha vida naquela casa do Rudd Ramos. As únicas coisas que me incomodavam eram alguns pesadelos estranhos que começaram a aparecer. Sonhava com corredores escuros, vozes sussurrando coisas que eu não entendia e uma sensação constante de estar sendo observado por algo invisível. Mas durante o dia, com toda a prosperidade e sucesso que estava vivendo, era fácil esquecer esses detalhes e pensar que eram apenas reflexos do estresse de tanta mudança rápida na minha vida. O que eu não sabia é que essa fase boa era apenas o começo de algo muito maior e mais complicado do que imaginava. Cada benefício que estava recebendo estava sendo cuidadosamente anotado em algum lugar. E em breve chegaria a hora de começar a pagar a conta. Mas por enquanto, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida e achando que finalmente tinha conseguido vencer na vida. Em julho de 2000, quando eu já estava completamente acostumado com minha nova realidade, começaram a acontecer coisas estranhas que me fizeram perceber que talvez o preço do meu sucesso fosse mais alto do que imaginava. Em agosto de 2000,
Exatamente 1 ano e meio depois que assinei aquele papel, as primeiras cobranças começaram a aparecer de uma forma que jamais imaginei. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte e saudável, começou a ter pesadelos terríveis todas as madrugadas. Ela acordava sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã, gritando e suando frio. Quando perguntávamos o que tinha sonhado, ela dizia que via um homem muito alto, elegante, de terno preto, que ficava parado no nosso quintal, olhando para a casa. Achamos que era estresse por causa das mudanças na nossa vida. Os pesadelos da minha mãe foram ficando mais específicos e assustadores com o passar dos dias. Ela contava que no sonho, o homem de terno acenou para ela e sussurrou: "Seu filho me deve, Dona Antônia. E a senhora sabe que toda dívida tem que ser paga." Minha mãe ficava apavorada, porque o homem do sonho sabia o nome dela e falava como se a conhecesse há muito tempo. Ela começou a emagrecer rapidamente e a ter medo de dormir, passando várias noites acordada na sala vendo televisão. Uma noite de final de agosto, eu estava estudando no meu quarto quando ouvi um barulho estranho no quintal dos fundos. Eram passos pesados pisando nas folhas secas da goiabeira que meu avô tinha plantado anos atrás. Olhei pela janela do meu quarto e o que vi me fez o sangue gelar nas veias. Havia um homem de mais de 2 metros de altura, vestindo um terno preto impecável, parado embaixo da goiabeira, me olhando fixamente. Ele estava tão imóvel que parecia uma estátua, mas seus olhos brilhavam como se tivessem luz própria. Pisquei os olhos, pensando que estava vendo coisas, mas quando olhei novamente, o homem tinha sumido completamente. Corri para a sala e chamei meus pais, mas quando voltamos para o quintal, não havia ninguém lá. Meu pai disse que eu estava trabalhando demais e que minha mente estava pregando peças, mas minha mãe ficou pálida e sussurrou: "Era ele, Rodrigo. Era o homem dos meus sonhos." Naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir direito. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, descobri algo que me deixou completamente apavorado. Na porta do meu quarto havia 3 riscos profundos na madeira, cada um com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Os riscos eram tão fundos que atravessavam completamente a madeira da porta, como se tivessem sido feitos por garras enormes e afiadas. Meus pais ficaram sem explicação, porque a porta estava perfeita quando saímos de manhã e ninguém tinha entrado em casa durante o dia. Chamamos um marceneiro da vizinhança, seu José, para olhar os riscos na porta. Ele examinou as marcas com atenção e ficou intrigado, porque disse que nunca tinha visto algo parecido. Segundo ele, para fazer riscos daquela profundidade na madeira, seria necessário usar uma ferramenta muito afiada e muita força, mas as marcas eram perfeitamente paralelas, como se fossem feitas por uma garra de animal gigante. Seu José sugeriu que fizéssemos um boletim de ocorrência, mas eu sabia que a polícia não ia acreditar na nossa história. Naquela mesma semana, outros sinais estranhos começaram a aparecer pela casa. As plantas do quintal começaram a murchar sem explicação, mesmo com minha mãe regando normalmente. O cachorro da vizinha, que sempre foi manso e brincalhão, passou a latir desesperadamente toda vez que passava perto do nosso portão. À noite ouvíamos barulhos como se alguém estivesse andando no telhado, mas quando saíamos para verificar, nunca encontrávamos nada. Minha mãe desenvolveu uma aversão estranha ao quarto onde eu dormia. Ela dizia que sentia um peso no ar quando passava perto da porta, como se o ambiente estivesse carregado de alguma energia ruim. Começou a acender velas para São Jorge na sala e a rezar o terço com mais frequência que o normal. Meu pai, que nunca foi muito religioso, também começou a ficar incomodado e sugeriu que chamássemos o padre da nossa paróquia para benzer a casa. Foi nesse período que eu comecei a entender que algo estava me cobrando pelos benefícios que tinha recebido.
As coincidências eram muitas para serem apenas acaso, e a sensação de estar sendo observado era constante. Durante o dia, no trabalho, eu conseguia esquecer um pouco desses episódios, mas à noite, em casa, a tensão era quase insuportável. Eu sabia que tinha feito algo sério naquela casa do Rudd Ramos, mas não imaginava que as consequências fossem aparecer dessa forma. O Carlos também começou a relatar experiências similares na casa dele. Disse que a mãe dele estava tendo pesadelos parecidos com os da minha mãe e que coisas estranhas estavam acontecendo durante a madrugada. Quando nos encontrávamos para conversar, evitávamos tocar diretamente no assunto do pai Severino, mas ambos sabíamos que nossas experiências estavam conectadas com o que fizemos naquela noite de dezembro. A Marina continuava nos alertando sobre os perigos que ela sentia ao nosso redor. Ela disse que estava orando intensamente por nós na igreja dela e que o pastor tinha mencionado que às vezes as bênçãos que vêm muito rápido podem ter origem duvidosa. Marina insistia que ainda havia tempo para buscarmos ajuda espiritual adequada, mas eu estava com muito orgulho para admitir que tinha feito algo errado. Foi durante uma madrugada de setembro que tudo ficou mais claro sobre o que estava acontecendo. Eu estava dormindo quando senti uma presença muito forte no meu quarto, como se alguém estivesse me observando de perto. Quando abri os olhos, vi uma sombra escura no canto do quarto que se movia lentamente em minha direção. Foi aí que entendi que a cobrança tinha oficialmente começado e que o preço seria muito maior do que qualquer dinheiro que eu pudesse ter ganhado. Durante o mês de outubro de 2000, descobri que eu e Carlos não éramos os únicos que estavam passando por experiências estranhas depois de visitar o pai Severino. O primo do Carlos, o Marcelo, que tinha sido o primeiro a nos falar sobre os trabalhos do homem do Rudd Ramos, estava enfrentando uma situação desesperadora. Marcelo tinha prosperado muito nos primeiros meses, conseguiu um emprego excelente e até comprou um carro, mas agora estava pagando um preço que jamais imaginou que seria cobrado. O cachorro do Marcelo, um vira-lata chamado Rex, que ele tinha há 5 anos, apareceu morto de uma forma horrível na Praça Lauro Gomes, bem no centro de São Bernardo. O animal foi encontrado com o pescoço quebrado, mas sem nenhum sinal de violência ou luta. O veterinário que examinou o corpo disse que nunca tinha visto nada igual, porque a morte parecia ter acontecido de forma instantânea, como se algo tivesse simplesmente desligado a vida do animal. Marcelo ficou devastado, porque Rex era como um filho para ele. Mas o que realmente assustou todos nós foi descobrir que Marcelo tinha tentado fazer uma barganha desesperada. Algumas semanas antes da morte do Rex, as coisas tinham começado a dar errado na vida dele. Perdeu o emprego sem explicação, o carro foi roubado e nunca mais apareceu, e ele começou a ter os mesmos pesadelos que minha mãe estava tendo. Em desespero, Marcelo voltou na casa do pai Severino e ofereceu o cachorro como pagamento para quitar suas dívidas espirituais. Pai Severino tinha aceitado a oferta, mas deixou claro que aquilo era apenas um desconto na conta, não o pagamento total. Ele disse para Marcelo que as forças com quem estava lidando não se contentariam apenas com um animal, por mais querido que fosse. Marcelo saiu de lá achando que tinha resolvido o problema, mas uma semana depois o Rex apareceu morto daquela forma estranha. E o pior ainda estava por vir. 3 dias depois que encontraram o Rex morto, o irmão mais novo do Marcelo, o Pedrinho de apenas 8 anos, teve uma convulsão terrível na escola. A professora disse que o menino estava brincando normalmente no recreio, quando de repente caiu no chão. Começou a tremer e a falar coisas estranhas, numa voz que não parecia ser dele. Levaram Pedrinho correndo para o Hospital Anchieta, onde ficou internado por 47 dias consecutivos, com convulsões que os médicos não conseguiam explicar nem controlar. Os médicos do Hospital Anchieta fizeram todos os exames possíveis no Pedrinho.
tomografia, ressonância magnética, punção lombar, exames de sangue, tudo o que podiam imaginar para descobrir a causa das convulsões. O Dr. Silva, neurologista responsável pelo caso, disse que todos os resultados estavam completamente normais, como se o menino fosse a criança mais saudável do mundo. Mas as convulsões continuavam acontecendo sempre no mesmo horário, 3h33 da madrugada. O que mais assustava era que durante as convulsões, Pedrinho gritava sempre a mesma coisa. O homem preto quer levar o Carlos! O homem preto quer levar o Carlos! Ele repetia essa frase com uma voz gutural que não parecia sair da garganta de uma criança. Marcelo ficou apavorado, porque Pedrinho nunca tinha conhecido o Carlos pessoalmente, mas de alguma forma sabia o nome dele durante as crises. Nesse período, eu comecei a entender um padrão terrível que conectava todas nossas experiências. Conversando com outros conhecidos que frequentavam a casa do pai Severino, descobri que a estratégia de oferecer animais ou outras pessoas como pagamento nunca funcionava realmente. As entidades que estavam por trás daqueles trabalhos sempre cobravam exatamente aquilo que mais amávamos, e qualquer tentativa de enganá-las só piorava a situação. Conheci a Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que tinha feito um trabalho parecido 5 anos antes. Ela me contou que tentou oferecer joias da família quando a cobrança chegou, mas perdeu o filho único num acidente de carro 2 semanas depois. Dona Conceição disse uma frase que me marcou para sempre. Meu filho, o diabo sempre cobra aquilo que mais você ama. Ele sabe exatamente onde doer e não aceita substitutos. A situação do Marcelo se tornou o exemplo perfeito dessa regra cruel. Mesmo depois de tudo que aconteceu com o Rex e com o Pedrinho, as coisas continuaram piorando para ele. Perdeu a casa, a família se desfez por causa do estresse e ele próprio começou a ter problemas de saúde que nenhum médico conseguia diagnosticar. Virou um homem amargurado e desesperado, sempre alertando outras pessoas para não cometerem o mesmo erro que ele cometeu. O Carlos ficou completamente transtornado quando soube que o Pedrinho gritava o nome dele durante as convulsões. Ele entendeu que, de alguma forma, estava sendo marcado como o próximo na lista de cobrança. Carlos começou a evitar a família, parou de visitar a mãe e chegou até a pensar em se mudar de cidade para fugir do que estava acontecendo. Mas eu sabia que não adiantaria correr, porque essas forças pareciam nos seguir aonde quer que fôssemos. Durante esse período terrível, a Marina intensificou suas orações por nós e trouxe o pastor da igreja dela para conversar conosco. Pastor João era um homem simples, mas com uma sabedoria que impressionava. Ele nos explicou que existem consequências espirituais para certas escolhas e que algumas dívidas só podem ser quitadas através de arrependimento genuíno e busca por proteção divina adequada. Mas naquele momento, eu ainda estava orgulhoso demais para aceitar ajuda. O que mais me assustava era perceber que a cobrança não seguia nenhuma lógica humana de justiça ou proporcionalidade. As entidades pareciam se divertir, causando sofrimento. E quanto mais tentávamos resistir ou negociar, mais criativas se tornavam as formas de nos atingir. Era como se estivéssemos jogando um jogo onde só eles conheciam as regras, e essas regras mudavam sempre que achávamos que tínhamos encontrado uma saída. Foi durante o mês de novembro de 2000 que descobri uma verdade assustadora sobre minha própria família. A Dona Maria, uma vizinha que conhecia minha avó desde os anos 70, pediu para conversar comigo reservadamente. Ela disse que havia algo importante que eu precisava saber sobre o passado da família, especialmente depois de me ver passando por todas aquelas situações estranhas. Dona Maria me mostrou algumas fotos antigas que guardava de quando meu avô, seu João, ainda era vivo. Nas fotos, meu avô aparecia ao lado de outros homens num quintal que eu não reconheci inicialmente.
Dona Maria explicou que as imagens foram tiradas nos anos 70, quando meu avô trabalhava na Volkswagen e frequentava encontros espirituais que aconteciam nas sextas-feiras à meia-noite. Ela disse que viu meu avô fazendo trabalhos pesados no quintal da casa onde moravam antes, sempre no mesmo horário e sempre sozinho, como se estivesse cumprindo algum tipo de compromisso que ninguém mais podia saber. Dona Maria me revelou algo que fez todo o meu mundo desabar. Rodrigo, sua família tem uma marca que passa de pai para filho. Todos os homens da sua linhagem morrem jovens ou ficam loucos antes dos 50. Ela começou a citar exemplos que eu jamais tinha conectado antes. Meu bisavô morreu aos 33 anos num acidente de trabalho na construção civil. Meu avô morreu aos 41 de derrame fulminante. Meu pai morreu aos 35 naquele acidente de carro que nunca conseguimos entender direito. A revelação mais chocante foi quando Dona Maria me contou que todos esses homens, segundo ela observou ao longo dos anos, tinham desenvolvido aquele olhar estranho antes de morrer. Ela descreveu como sendo olhos que pareciam carregar um peso invisível, uma tristeza profunda misturada com medo, como se estivessem sempre olhando por cima do ombro, esperando que algo terrível acontecesse. Quando ela falou isso, me lembrei de como minha mãe tinha comentado que meus olhos estavam diferentes desde que comecei a prosperar. Dona Maria me explicou que minha avó, Dona Rosa, sempre desconfiou que meu avô tinha se envolvido com coisas que não deveria. Ela contou que minha avó encontrou objetos estranhos enterrados no quintal da casa antiga, bonecas sem cabeça, velas pretas queimadas até o fim e papéis com escritas que ninguém conseguia entender. Minha avó queimou tudo que encontrou e rezou muito para que aquelas coisas não afetassem a família, mas aparentemente a proteção não foi suficiente. A conversa com Dona Maria me fez entender que eu não tinha sido o primeiro da família a buscar soluções através de caminhos espirituais duvidosos. Era como se houvesse uma tendência hereditária para isso, uma fraqueza que passava de geração em geração e nos levava a tomar as mesmas decisões erradas quando a vida ficava difícil. Meu avô provavelmente enfrentou dificuldades financeiras parecidas com as minhas e buscou a mesma saída que eu procurei. Comecei a pesquisar mais sobre a história da minha família e descobri padrões perturbadores que se repetiam a cada geração. Além das mortes prematuras dos homens, havia uma sequência de vícios, doenças estranhas, acidentes inexplicáveis e fracassos financeiros que atingiam todos nós. Minha família nunca conseguiu prosperar de forma duradoura. Sempre que as coisas começavam a melhorar, alguma tragédia acontecia e voltávamos para a estaca zero. O mais assustador era perceber que as mulheres da família, embora vivessem mais tempo, também sofriam consequências. Minha bisavó enlouqueceu depois da morte do marido e passou os últimos anos da vida falando sozinha e vendo coisas que ninguém mais via. Minha avó desenvolveu uma depressão profunda após a morte do meu avô e vivia com medo constante de que algo ruim acontecesse com o resto da família. Minha mãe sempre teve episódios de ansiedade e pesadelos que agora faziam muito mais sentido. Dona Maria me contou que já tinha visto outras famílias na região passando por situações parecidas. Segundo ela, existiam certas marcas espirituais que se transmitiam através das gerações, especialmente quando os patriarcas da família faziam acordos com forças que não compreendiam completamente. Essas marcas funcionavam como uma espécie de dívida hereditária que cada geração precisava pagar, mesmo sem saber que havia herdado esse compromisso. A descoberta mais perturbadora foi quando Dona Maria me mostrou um papel antigo que minha avó tinha deixado com ela antes de morrer. Era uma espécie de carta onde minha avó escrevia sobre seus medos em relação ao futuro da família. No papel, ela mencionava que tinha sonhado várias vezes com um homem elegante de terno preto que dizia ser credor da família.
e que um dia voltaria para cobrar o que lhe era devido das próximas gerações. Esse documento me fez perceber que minha decisão de procurar o pai Severino não tinha sido apenas uma escolha individual, mas o cumprimento de um ciclo que se repetia na minha família há décadas. Era como se eu estivesse destinado a cometer o mesmo erro que meu avô cometeu, perpetuando uma maldição que ele havia iniciado sem saber as consequências que isso traria para seus descendentes. A conversa com Dona Maria também me revelou que algumas famílias conseguiam quebrar esses ciclos através de arrependimento genuíno e busca por proteção espiritual adequada. Ela conhecia casos de pessoas que tinham conseguido se libertar dessas amarras hereditárias, mas sempre com muito esforço, sacrifício e principalmente com a ajuda de pessoas verdadeiramente comprometidas com forças do bem. Mas eu ainda não estava pronto para aceitar que precisava de ajuda. Naquela noite, depois de tudo que Dona Maria me revelou, olhei no espelho e pela primeira vez vi claramente aquele olhar estranho que ela havia descrito. Era a mesma expressão que meu pai tinha nos últimos meses de vida, a mesma que meu avô tinha nas fotos antigas. Era o olhar de alguém que carregava um peso invisível, uma dívida que não sabia como pagar e que temia constantemente pelas consequências de escolhas que talvez nem fossem completamente suas. Entre 2005 e 2010, minha vida externamente parecia um sonho realizado, mas internamente eu estava vivendo um pesadelo constante. Com todo o dinheiro que tinha acumulado, comprei um apartamento de 2 quartos no Jardim do Mar, um dos bairros mais valorizados de São Bernardo do Campo. Tinha um carro do ano na garagem, roupas de marca no guarda-roupa e uma conta bancária que crescia todo mês sem que eu precisasse me esforçar muito. Qualquer pessoa que me visse de fora pensaria que eu era um jovem bem-sucedido que tinha vencido na vida, mas a realidade era muito diferente do que aparentava. Comecei a frequentar festas cada vez mais pesadas na região do ABC, lugares onde drogas circulavam livremente e onde conheci pessoas que viviam vidas sem limites nem consequências. Inicialmente era só cerveja e cigarro. Depois passou para cocaína nos fins de semana, então êxtase nas festas e, por fim, substâncias que nem sei o nome, mas que me faziam esquecer temporariamente o vazio que sentia crescendo dentro do peito dia após dia. Vivia principalmente entre o Café Piu Piu, um bar famoso da região, e as festas clandestinas que aconteciam numa casa abandonada no Riacho Grande. Essas festas duravam a madrugada inteira e eram frequentadas por pessoas que pareciam estar fugindo de alguma coisa, assim como eu. Conheci empresários, políticos, artistas e outras pessoas influentes que tinham histórias parecidas com a minha, todos prósperos, mas todos carregando um peso invisível que tentávamos afogar no álcool e nas drogas. As mulheres mais bonitas da cidade me procuravam constantemente, mas nenhum relacionamento durava porque eu não conseguia me conectar emocionalmente com ninguém. Era como se houvesse uma barreira gelada entre mim e o resto do mundo que impedia qualquer sentimento genuíno de amor ou felicidade. Tive várias namoradas, algumas até filhas de famílias importantes, mas todas eventualmente se afastavam dizendo que eu era diferente e que havia algo nelas que não conseguiam explicar que as incomodava. Minha família estava feliz com minha prosperidade financeira, mas preocupada com meu comportamento. Minha mãe dizia que eu tinha mudado completamente, que não sorria mais como antes e que parecia estar sempre com raiva ou tristeza. Ela tentava conversar comigo sobre minha vida pessoal, mas eu sempre desconversava ou mudava de assunto. A verdade é que eu mesmo não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo. Só sabia que algo estava muito errado por dentro. Durante esse período, comecei a ter experiências que me faziam questionar minha própria sanidade. Ouvia sussurros quando estava sozinho no apartamento.
Via sombras se movendo nos cantos dos olhos e sentia constantemente que estava sendo observado por algo invisível. Achava que era paranoia causada pelas drogas, mas os episódios aconteciam mesmo quando eu estava sóbrio há dias. Era uma sensação de nunca estar realmente sozinho, mesmo trancado no meu quarto. O episódio que mais me marcou aconteceu numa madrugada de agosto de 2011. Eu tinha voltado de uma festa no Riacho Grande e estava no banheiro do meu apartamento, me preparando para dormir. Quando olhei no espelho, meus olhos estavam completamente diferentes. Estavam pretos, não apenas a íris, mas toda a parte que deveria ser branca também estava escura. Era como se não houvesse vida naqueles olhos, apenas um vazio profundo e assustador que me fez recuar instintivamente. Enquanto olhava meus próprios olhos no espelho, senti um frio que vinha de dentro do meu corpo, como se algo gelado tivesse se instalado no meu peito e estivesse se espalhando. Foi então que vi, refletida no espelho atrás de mim, uma silhueta alta e elegante que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo homem de terno preto que minha mãe via nos pesadelos e que eu tinha visto naquela noite no quintal da nossa casa, anos atrás. A voz que ouvi era grave como o som de uma caverna profunda, e as palavras pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. Rodrigo, chegou a hora de conversarmos pessoalmente. Você me deve 13 anos de juros, e é tempo de acertarmos nossa conta. Quando virei para trás, não havia ninguém lá, mas o cheiro de enxofre era tão forte que me deu náusea. Passei o resto daquela noite acordado, com todas as luzes do apartamento acesas, tremendo de medo. Depois desse episódio, minha vida começou a desmoronar rapidamente. As drogas não faziam mais efeito para aliviar minha ansiedade, o dinheiro começou a desaparecer da minha conta sem explicação, e as pessoas começaram a se afastar de mim como se sentissem algo errado na minha presença. Até os traficantes das festas evitavam vender para mim, dizendo que eu estava carregado demais e que era perigoso ficar perto de mim. O Carlos, que durante todos esses anos tinha passado por experiências similares às minhas, começou a entrar em pânico quando soube do meu encontro com o homem de terno preto. Ele disse que também estava tendo visões parecidas e que sentia que nosso tempo estava se esgotando rapidamente. Marcamos de nos encontrar para conversar sobre o que podíamos fazer, mas Carlos não apareceu no local combinado. 2 dias depois, recebi a notícia de que ele tinha sido encontrado morto em casa, oficialmente por overdose. A morte do Carlos me fez entender que eu estava vivendo meus últimos momentos de liberdade antes que a cobrança final chegasse. Todas as riquezas, todo o prazer, toda a influência que eu tinha conseguido eram apenas empréstimos com juros altíssimos que agora estavam sendo cobrados. Percebi que tinha desperdiçado anos da minha vida numa ilusão de sucesso, quando na verdade estava apenas afundando cada vez mais numa dívida espiritual que não tinha como pagar. Naquela época eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que existe um limite para o que essas forças permitem antes de virem cobrar pessoalmente. E quando essa cobrança chegou, ela veio de uma forma que quase me custou não apenas a vida, mas algo muito mais precioso que isso. Depois da morte do Carlos em 2011, entrei em desespero total e decidi que precisava encontrar uma forma de sair daquela situação antes que fosse tarde demais para mim também. A primeira coisa que fiz foi tentar voltar na casa do pai Severino, no Rudge Ramos. Mas quando cheguei lá, descobri que ele tinha morrido 2 anos antes, de uma forma que a polícia classificou como combustão espontânea. Segundo os vizinhos, ele foi encontrado queimado dentro de casa, mas não houve incêndio, e os médicos disseram que era algo que acontece uma vez a cada 10 milhões de pessoas.
Desesperado, comecei a procurar outros pais de santo e pessoas que trabalhavam com espiritualidade na região. Ouvi falar da mãe Conceição, uma senhora famosa no Riacho Grande por conseguir quebrar trabalhos pesados e resolver casos que outros não conseguiam. Ela atendia numa casa simples perto do reservatório Billings e tinha fama de ser uma das mais poderosas da Grande São Paulo. Marquei uma consulta com ela, esperando que pudesse me ajudar a desfazer o que tinha feito anos atrás. Quando cheguei na casa da mãe Conceição, ela me recebeu na sala de consulta, onde havia imagens de vários orixás e santos católicos. Assim que me viu, seu rosto mudou completamente de expressão. Ela disse que podia ver o que estava comigo e que era algo muito sério, mais pesado do que costumava lidar. Mãe Conceição preparou uma sessão especial para tentar me ajudar. Acendeu 7 velas brancas em volta da mesa e começou a fazer orações em línguas que eu não conhecia. Durante a sessão, aconteceu algo que me apavorou mais do que qualquer coisa que já tinha vivido. As 7 velas explodiram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse jogado pólvora nelas. O barulho foi ensurdecedor e a sala ficou completamente escura por alguns segundos. Quando a luz voltou, Mãe Conceição estava pálida e tremendo. Ela gritou para mim: "Sai da minha casa agora! Esse aqui já tem dono, e quem é o dono não gosta de interferência." Saí correndo de lá sem nem pagar a consulta. Naquela mesma noite, as cobranças ficaram mais intensas do que nunca. A partir das 3h33 da madrugada, começaram as batidas na parede do meu quarto. Eram 3 batidas fortes, uma pausa de alguns segundos, depois mais 3 batidas. O padrão se repetia durante horas, sempre no mesmo ritmo. O que me deixou completamente aterrorizado foi reconhecer que era o mesmo código que eu e o pai Severino tínhamos combinado 13 anos antes para ele saber quando eu precisasse de alguma coisa. Tentei ignorar as batidas, mudei de quarto, coloquei música alta, mas nada funcionava. O som parecia vir de dentro das próprias paredes, como se algo estivesse preso lá dentro, tentando se comunicar comigo. Durante uma dessas noites terríveis, ouvi claramente uma voz que vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. "Rodrigo, você assinou um contrato comigo, tentou me enganar procurando ajuda, mas esqueceu que eu sempre estou vigiando. Não tem volta, meu garoto." Procurei ajuda em várias igrejas evangélicas da região, esperando que pastores conseguissem fazer alguma coisa que os pais de santo não tinham conseguido. No Centro Evangélico do Assunção, o pastor João me recebeu e disse que já tinha visto casos parecidos antes. Ele explicou que certas alianças espirituais só podiam ser quebradas através de arrependimento genuíno e uma transformação completa de vida, mas que o processo era longo e doloroso. Pastor João organizou várias sessões de oração comigo, algumas duravam a noite inteira, com vários irmãos da igreja intercedendo pela minha libertação. Durante uma dessas orações, senti pela primeira vez em anos uma sensação de paz e alívio, como se algo pesado tivesse saído dos meus ombros, mas a paz durava pouco, porque assim que saía da igreja, a opressão voltava ainda mais forte, como se algo estivesse irritado com minha tentativa de escapar. As retaliações pelas minhas tentativas de fuga começaram a afetar não apenas a mim, mas também as pessoas que tentavam me ajudar. Pastor João começou a ter pesadelos terríveis e problemas de saúde inexplicáveis. Alguns membros da igreja relataram experiências estranhas em casa depois das orações comigo. Percebi que minha presença estava trazendo problemas para pessoas inocentes que só queriam me ajudar, e isso me fez sentir ainda mais culpado. Durante esse período, perdi completamente a capacidade de sentir qualquer emoção positiva. Era como se algo tivesse sugado toda a alegria, esperança e amor que existiam dentro de mim, deixando apenas vazio e desespero. Não conseguia mais comer direito, dormir ou trabalhar.
Meu apartamento virou um lugar sombrio, onde eu passava os dias trancado, com medo de sair e com medo de ficar. Era uma prisão que eu mesmo tinha construído com minhas escolhas. O ponto mais baixo foi quando tentei fazer um ritual de proteção que encontrei num livro antigo na biblioteca de São Bernardo. Segui todas as instruções, acendi as velas na ordem certa, falei as palavras exatamente como estava escrito. Mas no meio do ritual, as velas se apagaram sozinhas e senti uma presença malévola se aproximando. Uma voz grave e furiosa disse: "Chega de brincadeira, Rodrigo. Você vai parar com essas tentativas patéticas ou vou começar a cobrar de outras pessoas da sua família?" Foi nesse momento que entendi que não havia escape através de rituais, magias ou negociações. As forças com quem eu tinha feito o pacto eram muito mais inteligentes e poderosas do que eu imaginava, e elas tinham me preso numa armadilha da qual não conseguia sair sozinho. Cada tentativa de fuga só piorava minha situação e colocava outras pessoas em perigo. Percebi que estava completamente à mercê de algo que não tinha piedade nem interesse em me liberar. Estava chegando ao fim do ano de 2012, quando finalmente aceitei que todas minhas tentativas de escapar tinham falhado. O dinheiro estava acabando, a saúde estava se deteriorando rapidamente e eu sentia que meu tempo estava se esgotando. Era como se algo estivesse me sugando a vida aos poucos, preparando-me para uma cobrança final que eu sabia que não conseguiria pagar. O ano de 2013 foi quando a cobrança final chegou de uma forma que quase me levou direto para o túmulo. Em apenas 6 meses, perdi R$180 mil que tinha investido em aplicações que sempre deram certo antes. As perdas apareceram do nada, como se alguém tivesse feito meus investimentos desaparecerem da noite para o dia. Meu gerente do banco disse que nunca tinha visto nada parecido, porque eram aplicações seguras que de repente viraram pó sem nenhuma explicação lógica do mercado financeiro. Dívidas que eu jamais contraí começaram a aparecer no meu nome. Financiamentos de carros que nunca comprei, empréstimos em bancos onde nunca tinha posto os pés, cartões de crédito que nunca solicitei. Tudo aparecia como se eu tivesse assinado pessoalmente. O apartamento no Jardim do Mar foi para leilão em menos de 3 meses, porque as dívidas eram maiores do que o valor do imóvel. Tudo que construí em 15 anos de prosperidade desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas o pior não eram as perdas materiais, e sim o que começou a acontecer com minha saúde. Aos 32 anos, sem nenhum histórico de problemas cardíacos na família, comecei a ter episódios estranhos no peito. Meu coração disparava sem motivo. Sentia falta de ar mesmo estando parado, e às vezes tinha a sensação de que algo estava apertando meu peito por dentro. Procurei vários cardiologistas. Fiz todos os exames possíveis, mas todos diziam que meu coração estava perfeito. A primeira parada cardíaca aconteceu numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava tomando café da manhã na casa da minha mãe. De repente, senti uma dor terrível no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca gelada direto no coração. Desmaiei na mesa da cozinha e minha mãe chamou o SAMU desesperada. No Hospital Municipal de São Bernardo, o Dr. Sérgio, cardiologista responsável pelo meu caso, disse que minha parada tinha sido medicamente impossível para alguém da minha idade e condição física. Dr. Sérgio explicou que meu eletrocardiograma estava normal, meus exames de sangue não mostravam nenhuma alteração e meu coração fisicamente estava funcionando perfeitamente. Ele disse que em 30 anos de carreira nunca tinha visto um caso igual, onde uma pessoa jovem e saudável tinha uma parada cardíaca sem nenhuma causa identificável. Me liberaram do hospital depois de 3 dias de observação, mas eu sabia que aquilo não tinha sido um problema médico comum. A segunda parada cardíaca foi ainda mais assustadora que a primeira.
Aconteceu 3 semanas depois, durante a madrugada, enquanto eu estava dormindo no quarto que alugava num cortiço no Baeta Neves. Acordei sentindo que estava sendo sufocado por mãos invisíveis que apertavam minha garganta. Meu coração parou completamente, mas eu continuava consciente, vendo e ouvindo tudo o que acontecia ao meu redor, enquanto os vizinhos chamavam a ambulância. Durante essa segunda parada, tive uma experiência que me marcou para sempre. Enquanto os enfermeiros faziam massagem cardíaca no meu peito, eu estava consciente, mas fora do meu corpo, sendo arrastado por mãos geladas em direção a um túnel escuro. Ouvia gritos desesperados vindo de dentro do túnel, vozes de pessoas implorando por ajuda de uma forma que me gelava a alma. O cheiro de enxofre era tão forte que queimava minha garganta, mesmo eu não estando no meu corpo físico. Via claramente o local para onde estava sendo levado. Era um lugar de escuridão total, onde não existia nenhuma luz nem esperança. As paredes pareciam ser feitas de carne em decomposição, e o chão estava coberto por uma substância pegajosa que grudava nos meus pés. Sentia que se chegasse até o final daquele túnel, jamais conseguiria voltar, e que passaria a eternidade naquele lugar horrível, pagando por escolhas que tinha feito quando era apenas um adolescente desesperado. Mas no momento em que achei que estava perdido para sempre, senti uma força contrária me puxando de volta. Era como se alguém muito mais poderoso que as mãos geladas estivesse lutando por minha alma. Ouvi uma voz suave e cheia de amor que disse: "Ainda não é sua hora, Rodrigo. Você ainda tem uma chance de escolher o caminho certo." Voltei para o meu corpo no exato momento em que meu coração voltou a bater sozinho, deixando os médicos completamente confusos. Depois da segunda parada cardíaca, fiquei internado por uma semana inteira enquanto os médicos tentavam entender o que estava acontecendo comigo. Fizeram ressonância magnética do cérebro, cateterismo cardíaco, exames neurológicos, tudo o que puderam imaginar. Dr. Sérgio chegou a chamar especialistas de São Paulo para me examinar, mas nenhum deles conseguiu encontrar uma explicação médica para minhas paradas cardíacas. Durante os dias de internação, comecei a refletir profundamente sobre tudo que tinha acontecido na minha vida desde aquela noite de dezembro de 1998. Percebi que cada benefício que tinha recebido estava sendo cobrado com juros altíssimos e que o preço final seria minha própria alma. Entendi que todas as riquezas, todo o prazer e todo o poder que tinha experimentado eram apenas iscas para me manter preso numa armadilha espiritual da qual não conseguia escapar sozinho. Foi durante essa internação que tive a certeza de que precisava de uma ajuda que não vinha deste mundo. Todas as tentativas humanas de me salvar tinham falhado. Todos os médicos estavam confusos, e eu sabia que meu tempo estava se esgotando rapidamente. Senti que estava vivendo meus últimos dias como uma pessoa livre e que em breve seria cobrado de uma forma definitiva que não me daria nenhuma chance de arrependimento. Quando recebi alta do hospital, estava morando num quarto minúsculo no cortiço da Rua das Flores, no Baeta Neves, sobrevivendo com uma ajuda que minha mãe conseguia me dar. Todo o meu orgulho tinha desaparecido. Toda a minha arrogância tinha virado pó. E eu finalmente estava pronto para aceitar que precisava de um tipo de ajuda que havia rejeitado durante 15 anos. Mas será que ainda havia tempo para uma mudança verdadeira? Ou eu já tinha ido longe demais no caminho da perdição? Era 23 de dezembro de 2015, exatamente 17 anos e um dia depois daquela primeira noite na casa do pai Severino. Eu estava no fundo do poço da minha vida, morando num quarto de 3 metros quadrados no cortiço da Rua das Flores, no Baeta Neves, sem dinheiro nem para comprar comida. Tinha perdido tudo: família, amigos, saúde, dignidade, e sentia que minha alma estava por um fio.
Passava os dias deitado naquele colchão sujo, esperando a morte chegar, porque não tinha mais forças para lutar contra o que quer que estivesse me destruindo aos poucos. Naquela manhã de dezembro, às 9 horas em ponto, alguém bateu na minha porta. Era uma senhora negra de uns 60 anos, baixinha, com um sorriso que irradiava uma paz que eu não sentia há muito tempo. Ela se apresentou como Irmã Conceição e disse que Deus tinha mandado ela me procurar para orar comigo. Eu estava tão desesperado que nem questionei como ela sabia onde eu morava ou por que tinha vindo. Simplesmente a deixei entrar e sentei no chão para ouvir o que tinha para dizer. Irmã Conceição olhou ao redor do quarto bagunçado, viu o estado deplorável em que eu estava, mas não demonstrou nenhum julgamento ou nojo. Ela disse que havia sonhado comigo 3 noites seguidas e que no sonho via um homem jovem preso por correntes invisíveis, clamando por liberdade. Em todos os sonhos, ela ouvia uma voz que dizia: "Vai até ele e ora em meu nome, porque ainda há tempo para a libertação." Por isso, tinha me procurado. Ela me pediu permissão para fazer uma oração e eu aceitei porque não tinha mais nada a perder. Irmã Conceição colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, numa voz suave, mas cheia de autoridade. Ela falava diretamente com Jesus Cristo, pedindo proteção, perdão e libertação para minha vida. No momento em que ela pronunciou o nome de Jesus pela primeira vez, senti algo estranho acontecer dentro do meu peito. Pela primeira vez em 17 anos, consegui falar o nome de Jesus sem sentir dor na garganta. Durante todos esses anos, sempre que tentava pronunciar esse nome, sentia como se algo apertasse minha garganta por dentro, impedindo as palavras de saírem. Mas naquele momento, com Irmã Conceição orando, consegui dizer Jesus claramente, e foi como se algemas invisíveis se quebrassem dentro do meu corpo. Durante a oração, senti fisicamente uma corrente gelada que vivia no meu peito há anos simplesmente desaparecer. Era como se algo pesado, que carregava nos ombros desde adolescente, tivesse sido retirado de uma vez. Pela primeira vez, em mais de uma década, consegui respirar profundamente, sem sentir aquela opressão constante que me acompanhava dia e noite. Lágrimas desceram pelo meu rosto, mas eram lágrimas de alívio, não de desespero. Irmã Conceição continuou orando por quase 2 horas, e durante esse tempo senti como se uma batalha invisível estivesse acontecendo ao meu redor. Ouvi rugidos de raiva vindos de lugar nenhum. Senti o quarto ficar gelado e depois quente. Vi sombras se moverem pelas paredes. Mas, ao mesmo tempo, senti uma proteção muito forte me envolvendo, como se nada pudesse me tocar enquanto aquela oração continuasse. Era uma sensação de segurança que não experimentava desde criança. Quando a oração terminou, Irmã Conceição me explicou que eu havia sido libertado de uma opressão espiritual muito antiga, mas que agora precisava tomar uma decisão definitiva sobre como viveria o resto da minha vida. Ela disse que Jesus tinha pagado o preço da minha libertação, mas que eu precisava escolher conscientemente segui-lo e abandonar completamente tudo que me ligava ao meu passado. Era uma decisão que ninguém podia tomar por mim. Naquele mesmo dia, tomei a decisão mais importante da minha vida. Ajoelhei no chão daquele quarto miserável e pedi perdão a Jesus por tudo que tinha feito, especialmente por ter buscado poder e riqueza através de caminhos que eu sabia serem errados. Confessei cada pecado que conseguia lembrar, cada escolha ruim que tinha feito e entreguei completamente minha vida para Ele. Senti uma paz que não conseguia explicar tomar conta do meu coração. A partir daquela oração com Irmã Conceição, minha vida começou a se reconstruir lentamente. Não foi fácil nem rápido, porque as consequências dos meus atos passados ainda estavam lá. Precisei trabalhar muito para reconquistar a confiança da minha família, reconstruir minha saúde e encontrar um trabalho honesto. Mas pela primeira vez em 17 anos,
estava vivendo em paz, dormindo tranquilo e não sentindo medo constante de estar sendo perseguido por forças invisíveis. Hoje, 10 anos depois daquela oração libertadora, posso dizer que tenho uma vida simples, mas genuinamente feliz. Trabalho como porteiro num prédio comercial do centro de São Bernardo. Sou casado com uma mulher maravilhosa que conheci na igreja e temos 2 filhos pequenos. Não sou rico em dinheiro, mas sou rico em paz, amor e propósito. Durmo tranquilo toda noite, sabendo que pertenço a Jesus Cristo e que Ele me protege de qualquer mal. Mas preciso ser honesto. Ainda carrego algumas cicatrizes do que vivi. Tenho problemas de saúde que são consequências diretas dos anos de opressão espiritual. Minha família ainda está se recuperando dos traumas que causei. E às vezes sinto o peso das escolhas que fiz quando era jovem. O diabo não esquece quem já foi dele. E de vez em quando ainda tenta me assustar, mas agora eu sei em quem confiar para me proteger. Estou contando essa história porque quero que você entenda uma verdade que aprendi da pior maneira possível. Não existe atalho para a prosperidade que não cobre um preço altíssimo depois. Se você está passando por dificuldades financeiras, problemas no amor ou qualquer outra situação que te faz pensar em buscar soluções através de pactos, trabalhos espirituais ou qualquer coisa parecida, por favor, não faça isso. O preço sempre é maior do que você imagina e a cobrança sempre vem. Eu sobrevivi para te avisar que nunca jamais, em hipótese alguma, você deve fazer um pacto com o diabo ou com qualquer força das trevas. Eles te oferecem o mundo, mas cobram sua alma. Te dão prazer temporário, mas levam sua paz para sempre. Te prometem soluções rápidas, mas criam problemas eternos. Não caia nessa armadilha, porque eu posso te garantir que o arrependimento que você vai sentir depois não vale nenhum benefício que possam te oferecer agora. Procure Jesus Cristo, porque só Ele pode te dar uma vida verdadeiramente próspera e feliz, sem cobrar sua alma em troca.